bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pão de Verdade. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Hoje eu quero ensinar para vocês a começar a fazer o fermento natural sem medo. Acabou o medo de fermento natural, hein, gente? Ó, vídeo número 4, vou fazer uma série agora, daí a gente vai começar a fazer o nosso fermento hoje. Já vou para a cozinha. O que eu quero falar para vocês? Já expliquei nos outros vídeos. Vamos assim, ó. Vamos fazer o nosso fermento? O que a gente tem que pensar nessa hora? Não pode ter medo, vamos confiar, se der errado a gente começa de novo e vamos fazer o nosso fermento. Não tem mais desculpa para não fazer, tá bom? Ó, primeiro dia, o que a gente vai usar? É só farinha e água, mais nada, tá bom? Outras pessoas dão receitas para você começar mais rápido, ou pegar levedura de alguma fruta, caldo de cana, mel, outras coisas. Mas eu, como eu falei no outro vídeo, eu sou padeiro raiz. Então eu quero fazer levedura de farinha. O fermento natural eu vou tirar da farinha. Que farinha que eu vou usar? Eu vou usar uma farinha italiana, que é uma farinha que tem alto teor de proteína. A farinha nacional, ela tem muitos produtos químicos, então assim, para tirar uma levedura legal dela, acho que demora um pouquinho mais, às vezes não dá certo. Existe farinha orgânica nacional, a farinha Mirella, por exemplo, é um exemplo de farinha boa para fazer. Se você não tiver acesso à farinha Mirella, ou uma farinha italiana, ou uma farinha francesa, faça do mesmo jeito com a farinha que você tem na sua casa, ou lá observa lá no supermercado uma farinha que tem um alto teor de proteína, 5.3, 5.4, 5.6, vai ter um númerozinho lá, você vai entender. Pessoal, resolvi gravar esse adendo aqui ao vídeo para mostrar para vocês a quantidade de proteínas de farinhas diferentes. Não vou ganhar nada com isso, nenhuma marca me patrocina, tá? É só para mostrar como que varia a quantidade de proteínas. Lembrando que para fazer o nosso fermento, quanto mais proteína, melhor. Pode ser feito com farinha integral, mas eu vou fazer com farinha branca normal mesmo, tá? Que é a mais comum. Essa farinha aqui é uma Anaconda Premium Nacional. Ela tem 5 gramas de proteína em 50 gramas. Então a gente tem que sempre analisar o rótulo. Esse número que aparece aqui é a quantidade de valor diário recomendado, tá? Não tem nada a ver este com este. 5 gramas em 50, 10% de proteína. Um valor bom para uma farinha nacional, tá? Tem farinhas que tem um pouquinho mais, tem farinhas que tem um pouquinho menos, mas a gente precisa sempre analisar isso aqui. Vamos passar para essa farinha aqui, que é uma farinha Fazenda Vargem, uma farinha integral que eu uso aqui em casa também. Ela tem 13,7 gramas em 100 gramas, ou seja, ela tem 13,7% de proteínas. Então é uma farinha excelente para poder trabalhar, fazer pão integral, muito boa. Essa farinha aqui é uma farinha Caputo, que é a que eu usei aqui com vocês para fazer o fermento. E ela tem, vou aproximar mais aqui, 14 gramas de proteína a cada 100 gramas, ou seja, ela tem 14% de proteína. Esse número aqui, lembrando que é valores diários, não tem nada a ver. Então, analisando o rótulo, pegando direitinho, a gente consegue fazer o nosso fermento ficar legalzinho. Lembrando que se a farinha for orgânica, é melhor ainda. Você observando esses valores aqui, vocês vão entender melhor, até para poder fazer o pão depois também, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Bom curso! Caso você não tenha isso daí, faz para que você tenha na sua casa mesmo, tá bom? Ideia principal, você vai pegar uma porção de farinha e uma porção de água. No começo, a gente vai pegar porções iguais para ter um controle do peso que a gente tem em farinha e água. Depois, quando a gente estiver no final do processo, quando o fermento estiver pronto, você vai saber quanto que tem de farinha e quanto que tem de água. Essa é uma chave interessante, você precisa saber quanto tem no seu fermento para você poder usar ele depois, porque toda receita ela se modifica com a quantidade de farinha e água que vai ter nela, que o fermento nada mais é do que uma composição de farinha e água, tá bom? Vamos para a cozinha? Espero vocês lá! Então, galera, vamos para a parte prática aqui. O que a gente vai precisar? A farinha, água, uma água mineral, uma água filtrada, uma colher para mexer, um paninho ou uma touca para tampar. A farinha que eu estou usando é uma farinha italiana. Se você não tiver uma farinha italiana, ou não achar, ou não encontrar, tiver qualquer farinha, conforme eu falei no vídeo lá, você vai usar de acordo com o que eu vou deixar na descrição lá, tá bom? Você vai precisar então de um potinho bem limpo, tá? Se por acaso você tiver um pote de vidro, você pode ferver. Se for um pote de plástico, você pode higienizar bem, fica bem legalzinho para não ter bactéria nem contaminação. A balança é um item indispensável nesse momento e para sempre. Então se você puder adquirir uma balança, faça isso, você não vai se arrepender.
porque a água e farinha, se você pesar aqui em proporções iguais, o peso é bem diferente, então assim, às vezes a gente confunde xícara por causa disso e colher. Então, o ideal é ter uma balança nessa hora. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Você vai ligar a sua balança e vai tarar o peso dela, tá vendo? Se eu tirar o potinho, não sei se dá pra ver, tá com 18, menos 18. Você vai colocar 50 gramas da farinha. Passou 1 grama, não tem problema, tá? 50 gramas de farinha. E o mesmo peso em água. Cuidado com a água, que a água pesa bastante. Ó, 51 também. O que a gente vai fazer agora? Desliga a balança. Vamos mexer. Vai ficar essa papinha aqui. Você vai cobrir com um paninho, colocar uma fita, um elástico. Esse aqui é um paninho daqueles reutilizáveis, mas limpinho. Ou uma touca, que é o que eu vou usar nesse aqui. Vai cobrir e vai deixar isso aqui descansar por 3 dias. Em um lugar fechado, de preferência sem luz. O importante é que não receba calor, nem luz e nem muito frio. O que vai acontecer aqui? As leveduras presentes na farinha, que elas já são naturais, vão começar a desenvolver aqui e vão começar a fermentar essa farinha. Eu deixo aqui aberto para ele poder respirar. Aberto não, né? Tá tampado com um paninho. Não é ideal tampar agora, senão o negócio vai ficar bem forte aqui dentro, tá bom? Ele precisa dar uma respirada. Então, gente, esse é o dia primeiro. É só isso mesmo. É uma papinha de farinha com água. Vamos deixar aqui e eu já volto aqui para falar mais com vocês. Então, gente, voltamos aqui para a sala de aula. O que a gente fez lá na cozinha? Juntamos uma parte de farinha, uma parte de água, 50 gramas de cada, deixamos coberto e vamos aguardar 72 horas. Não precisa esperar mais do que isso e eu não aconselho esperar menos do que isso, porque senão a gente não vai ter o efeito que a gente quer, que é a levedura trabalhando, tá bom? Então, esperar 3 dias, em 3 dias eu volto aqui e vamos gravar o vídeo 5, que eu quero chegar logo com vocês até o final desse fermento. Bora lá? Vamos construir esse fermento? Obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, tirar as dúvidas, pode mandar lá que eu respondo todas, tá bom? Até o próximo vídeo, brigadão!